Há mais de 2000 anos, em uma casa humilde em Nazaré, uma jovem chamada Maria foi visitada por um anjo chamado Gabriel. Gabriel trouxe notícias surpreendentes. Maria, você terá um bebê especial. Ele será o Filho de Deus e você o chamará de Jesus. Mas como isso pode ser? Como isso acontecerá? O Espírito Santo virá sobre você. Com Deus, tudo é possível. Maria estava noiva de José, um carpinteiro. Quando ele soube da gravidez de Maria, ficou confuso. Mas um anjo apareceu a ele em um sonho dizendo: José, não tenha medo de tomar Maria como sua esposa. O filho dela é do Espírito Santo. José acordou do seu sonho, a mente cheia das palavras do anjo. Com o coração cheio de fé, José foi até Maria. Ele prometeu estar ao seu lado, pronto para acolher e proteger este filho milagroso. Juntos, prepararam-se para a gicornada que estava por vir. O imperador Augusto exigiu que todos retornassem à sua cidade natal, para que ele pudesse contar todas as pessoas. Assim, Maria e José partiram em uma longa jornada para Belém, a cidade de Davi, de onde José era. Quando chegaram a Belém, a cidade estava agitada. Todas as hospedarias estavam cheias. Maria e José procuraram em todos os lugares por um lugar para ficar. Finalmente, um estalajadeiro disse: Sinto muito, não há lugar na hospedaria, mas vocês podem ficar no estábulo nos fundos. Naquela noite, em um humilde estábulo, cercada por animais, Maria deu à luz a Jesus. Ela o envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura. Nos campos próximos, pastores cuidavam de seus rebanhos. De repente, anjos apareceram, iluminando o céu, anunciando: Esta noite em Belém, nasceu um Salvador. Vocês o encontrarão deitado em uma manjedoura. Longe dali, sábios viram uma estrela brilhante no céu. Era um sinal de algo extraordinário. Eles seguiram a estrela, sabendo que os levaria a um novo rei. Os pastores apressaram-se para Belém e encontraram o menino Jesus na manjedoura, exatamente como os anjos haviam dito. Os sábios chegaram também, trazendo presentes de ouro, incenso e mirra. O nascimento de Jesus foi um começo humilde para um rei. Sua história de amor, esperança e alegria tem sido compartilhada ao redor do mundo. Há muito tempo, na terra onde Jesus nasceu, governava um rei chamado Herodes. O rei Herodes era conhecido por seus magníficos edifícios e cidades, mas também era conhecido por algo não tão grandioso: seu medo de perder o poder. Quando Jesus nasceu em Belém, uma estrela brilhante apareceu no céu. Sábios do Oriente viram esta estrela e souberam que significava que um novo rei, o Rei dos Reis, havia nascido. Eles queriam encontrar e adorar este novo rei, então viajaram para Jerusalém e começaram a procurá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou muito perturbado. Herodes não queria que ninguém tomasse seu lugar como rei, então ele reuniu todos os principais sacerdotes e perguntou-lhes onde o Messias havia nascido. Eles lhe disseram: em Belém da Judéia. O rei Herodes chamou secretamente os sábios para descobrir exatamente quando a estrela havia aparecido. Ele lhes disse para encontrar a criança e voltar para informá-lo, para que ele também pudesse adorá-la. Mas Herodes não queria realmente adorar o novo rei, ele queria se livrar dele. Os magos seguiram seu caminho. Eles seguiram a estrela até que ela parou sobre um estábulo, uma casa onde os animais dormiam. Quando viram Jesus com sua mãe, Maria, eles se ajoelharam e o adoraram. Também deram a Jesus presentes de ouro, incenso e mirra. Mas, quando chegou a hora de voltar ao rei Herodes, eles foram avisados em um sonho para não retornar a ele. Então, voltaram para seu país por outro caminho. Quando Herodes percebeu que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Ele deu ordens para matar todos os meninos em Belém que tinham 2 anos ou menos. Este ato terrível mostrou até onde Herodes iria para proteger seu trono. No entanto, Deus protegeu Jesus do plano de Herodes. Um anjo apareceu a José em um sonho e disse: Levante-se, pegue o menino e sua mãe, e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José fez exatamente como o anjo disse. Eles fugiram para o Egito e ficaram lá até o dia em que Herodes morreu. Há muito tempo, em uma terra chamada Galileia, vivia um homem chamado Jesus. Ele era um professor que falava às pessoas sobre o amor de Deus e como viver de maneiras que agradavam a Deus. Jesus tornou-se famoso por sua sabedoria e pelos milagres que realizava. Pessoas de toda parte vieram para ouvi-lo falar. Um dia, Jesus viu uma grande multidão de pessoas que tinham vindo para ouvi-lo. Ele decidiu subir em uma encosta para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo bem. Seus amigos mais próximos, chamados discípulos, também vieram. Foi aqui que Jesus deu um dos seus ensinamentos mais famosos, chamado o Sermão da Montanha.
Jesus começou seu sermão com algo chamado as bem-aventuranças. Estas eram bênçãos que ele dizia para pessoas que muitas vezes eram ignoradas ou estavam passando por dificuldades. Ele disse coisas como: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ele estava ensinando que Deus se importa com todos, especialmente aqueles que se sentem tristes, excluídos ou são tratados injustamente. Então Jesus falou sobre como era importante amar os outros, até mesmo nossos inimigos. Ele disse: em vez de revidar contra as pessoas que nos machucam, devemos ser gentis e perdoá-los. Isso era uma ideia nova para muitas pessoas porque estavam acostumadas a serem gentis apenas com seus amigos. Jesus também ensinou sobre ser honesto, sobre não se preocupar demais com as coisas e sobre como Deus provê o que precisamos. Ele falou sobre a importância de não julgar os outros e de tratar as pessoas da maneira que queremos ser tratados, o que é chamado de regra de ouro. Ele disse que amar a Deus e amar as outras pessoas são os mandamentos mais importantes. Ele queria que as pessoas entendessem que o amor é mais importante do que apenas seguir regras. Depois que Jesus terminou seu sermão, as pessoas ficaram maravilhadas. Nunca tinham ouvido alguém ensinar assim antes. As palavras de Jesus estavam cheias de bondade, esperança e amor. O Sermão da Montanha ainda é muito importante hoje. Ele nos ensina a ser gentis e bons uns com os outros. Em uma grande festa de casamento em Caná, todos estavam rindo e dançando, mas eles enfrentaram um grande problema. O vinho acabou e a festa estava prestes a ficar sem graça. Mas Jesus estava lá e ele fez algo que ninguém esperava. Ele pegou jarros cheios de água e, com um simples gesto, transformou a água no vinho mais delicioso que os convidados já tinham provado. A festa se animou novamente, e todos ficaram boquiabertos, perguntando-se como a água tinha se transformado em vinho. Em outro dia, uma enorme multidão de 5.000 pessoas se reuniu em torno de Jesus, ouvindo cada palavra que ele dizia. À medida que o sol começava a se pôr, todos perceberam que estavam realmente com fome, mas tudo o que tinham eram 5 pães e 2 peixinhos. Parecia impossível alimentar tantos com tão pouco, mas Jesus pegou o pão e os peixes, olhou para o céu e deu graças. De repente, a comida começou a se multiplicar. Todos comeram até ficarem satisfeitos e ainda havia cestos de sobras. Era como se o pão e o peixe nunca acabassem. Certa vez, enquanto Jesus e seus amigos navegavam pelo mar da Galileia, uma tempestade aterrorizante surgiu. O vento uivava e as ondas batiam no barco, fazendo todos pensarem que iam afundar. Mas Jesus estava calmo em meio ao caos. Ele se levantou, estendeu a mão e disse: paz, acalme-se. Instantaneamente, a tempestade parou e o mar ficou tão liso quanto vidro. Seus amigos ficaram maravilhados, sussurrando entre si: quem é este? Até o vento e as ondas lhe obedecem. Depois disso, em uma noite diferente, os amigos de Jesus estavam novamente em um barco, lutando contra as ondas. De repente, eles viram uma figura caminhando sobre a água em direção a eles. Era Jesus, caminhando como se o mar tempestuoso fosse um caminho seco. Seus amigos ficaram assustados no início, pensando que era um fantasma, mas Jesus chamou por eles, dizendo para não terem medo. Caminhando sobre a água, ele mostrou-lhes que não havia nada a temer quando ele estava com eles. Em Jerusalém, havia um homem que era cego de nascença. As pessoas achavam que ele nunca veria a beleza do mundo, as cores do mercado ou os rostos de sua família. Mas Jesus tinha outros planos. Ele fez um pouco de lama com sua saliva, colocou nos olhos do homem e disse-lhe para lavar-se no tanque de Siloé. Quando o homem lavou o rosto e abriu os olhos, viu tudo pela primeira vez: o céu azul, as ruas movimentadas e os rostos sorridentes ao seu redor. Sua alegria era ilimitada e todos que o viam ficavam maravilhados. Esses milagres mostraram a todos que Jesus era mais do que apenas um humano, revelando seu poder divino. Em uma aldeia perto de Gergesa, Jesus encontrou pessoas atormentadas por espíritos que lhes causavam grande dor e confusão. Com uma palavra de comando, Jesus libertou essas pessoas de seu sofrimento. Os espíritos imploraram para não serem enviados para o nada. Então Jesus permitiu que fossem para uma manada de porcos próxima. No momento em que os espíritos entraram nos porcos, os animais correram descontroladamente e se lançaram em um lago, desaparecendo de vista. As pessoas assistiram maravilhadas enquanto a paz retornava à sua aldeia, e os atormentados agora estavam calmos e livres. Em sua jornada, Jesus e seus discípulos encontraram uma figueira que não dava frutos. Era um símbolo de promessa que não mostrava resultados. Jesus falou à árvore, dizendo que nunca mais daria frutos.
No dia seguinte, a árvore estava seca desde as raízes, um lembrete claro da importância de viver uma vida frutífera, cheia de fé e ação. Um dos milagres mais surpreendentes aconteceu quando Jesus recebeu a notícia de que seu querido amigo Lázaro havia morrido. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava no túmulo há 4 dias. O ar estava carregado de tristeza e as irmãs de Lázaro estavam desoladas. Mas Jesus, com um profundo amor no coração, pediu que removessem a pedra da entrada do túmulo. Então, com uma voz que ecoava com poder e compaixão, ele chamou: Lázaro, venha para fora! E para as baixa surpresa de todos, Lázaro saiu do túmulo, vivo e bem, envolto em suas vestes fúnebres. Este milagre mostrou a todos que nem mesmo a morte podia limitar o poder de Jesus. Outra vez, Jesus levou 3 de seus amigos mais próximos a uma alta montanha. Sem aviso, a aparência de Jesus se transformou. Seu rosto brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram de um branco resplandecente. 2 figuras apareceram ao lado dele, grandes heróis do passado, conversando com ele. Este momento, conhecido como a Transfiguração, revelou a glória divina de Jesus aos seus amigos, deixando-os maravilhados e dando-lhes um vislumbre do reino celestial. O maior milagre aconteceu depois que o próprio Jesus foi crucificado. Seus amigos e seguidores estavam desolados, pensando que tudo estava perdido. Mas no 3º dia, quando alguns deles foram visitar seu túmulo, encontraram-no vazio. Um anjo lhes disse: Ele não está aqui, pois ressuscitou, como disse. Jesus apareceu a eles vivo, mostrando-lhes suas mãos e lado, provando que havia vencido a própria morte. Este milagre, a ressurreição, é a pedra angular da fé para muitos, mostrando que o amor e a vida são mais fortes que a morte. Através desses milagres, Jesus ensinou lições de esperança, amor e a promessa de novos começos. Ele mostrou que, com fé, nada é impossível. Em tempos antigos, nas terras antigas de Jerusalém, vivia um homem chamado Jesus, conhecido por seus ensinamentos de amor, bondade e a palavra de Deus. Pessoas de longe vinham para ouvi-lo falar e testemunhar os milagres que ele realizava. No entanto, nem todos viam Jesus como uma força do bem. Alguns dos líderes e professores da cidade sentiram-se ameaçados pela sua crescente influência e pelas verdades que ele falava. Eles tramaram para prendê-lo, temendo essa mudança que ele trazia. Um dos discípulos de Jesus, Judas, levado pela confusão e medo, concordou em trair Jesus por 30 peças de prata. Numa noite tranquila, enquanto Jesus orava no jardim do Getsêmani, Judas chegou com soldados. Ele cumprimentou Jesus com um abraço, sinalizando aos soldados quem eles deviam prender. Jesus foi levado ao sumo sacerdote, onde enfrentou acusações e falsas testemunhas. Apesar de sua inocência, os líderes decidiram que Jesus era uma ameaça que precisava ser eliminada. Eles o levaram a Pôncio Pilatos, o governador romano, esperando que ele ordenasse a morte de Jesus. Pilatos questionou Jesus, mas não encontrou motivo para puni-lo. Ainda assim, a multidão, incitada pelos líderes, gritou para que Jesus fosse crucificado. Pilatos, sentindo a pressão da multidão e não querendo um motim, concordou relutantemente. Os soldados levaram Jesus e zombaram dele, colocando uma coroa de espinhos em sua cabeça e um manto roxo em seus ombros, chamando-o de Rei dos Judeus em tom de brincadeira. Eles o conduziram pelas ruas, carregando um pesado cruz de madeira nas costas, até um lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira. Lá, pregaram as mãos e os pés de Jesus na cruz e a ergueram bem alto. Enquanto ele pendia ali em dor inimaginável, Jesus orou por perdão para aqueles que o haviam prejudicado, mostrando compaixão mesmo em seu sofrimento. Por horas, Jesus ficou pendurado na cruz sob o sol escaldante, cercado por alguns seguidores leais e sua mãe, que assistiam com corações partidos. Finalmente, Jesus clamou: Está consumado. E ele deu seu último suspiro. O céu escureceu e a terra tremeu como se lamentasse a perda do Filho de Deus. O corpo de Jesus foi retirado da cruz por seus seguidores. Eles o envolveram em linho e o colocaram em um túmulo, que foi selado com uma grande pedra. Guardas foram colocados do lado de fora para garantir que ninguém pudesse roubar seu corpo. 3 dias depois, algo milagroso aconteceu. Mulheres que seguiam Jesus foram visitar seu túmulo, apenas para encontrar a pedra removida e o túmulo vazio. Um anjo apareceu para elas dizendo: Não tenham medo, pois sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Jesus, após sua ressurreição, apareceu aos seus discípulos e a muitos outros, provando que havia vencido a morte e oferecendo esperança de vida eterna. Ele instruiu seus seguidores a espalharem seus ensinamentos por todos os cantos do mundo.
Finalmente, Jesus ascendeu ao céu, prometendo que sempre estaria com eles em espírito. Seu sacrifício e ressurreição tornaram-se a pedra angular da fé cristã, simbolizando o triunfo do amor e do perdão sobre o pecado e a morte.